Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 5 de novembro de 2019, mais uma vez próximo do fim, claro, do fim do ano. E eu quero refletir uma situação importante com todos vocês aqui, porque funcionários do Google boicotam acordos com petrolíferas. Isso mesmo, funcionários do Google se reuniram para realizar um abaixo-assinado contra empresas que produzem petróleo e gás. Agora imaginem o seguinte, imaginem como que ficaria a nossa situação para cozinhar se não fossem as empresas de petróleo. Ah, Marcão, mas você está pensando contra a natureza. Marcão, você está agindo contra a natureza. Não, pelo contrário. Eu sou totalmente favorável a proteger o meio ambiente. Sempre fui favorável a proteger o meio ambiente. A questão é a seguinte, existem boicotes políticos, tá? Não estou dizendo que este é o caso, mas penso eu que toda essa situação, por trás dessa situação, deve haver funcionários que estejam sendo financiados, né, por campanhas políticas com alguma intenção política para tal finalidade. Porque é o seguinte, pessoal, como é que a gente vai... Hoje eu uso e creio também que todos vocês que estão me ouvindo agora utilizam o gás para cozinhar os seus alimentos, correto? Nós aqui do Brasil, muitas pessoas dos Estados Unidos, muitas pessoas pelo mundo afora utilizam o gás de cozinha, o gás natural, que é produzido através da extração do petróleo, né? Que chega aí através dos botijões de gás, enfim. Nós utilizamos este gás para poder cozinhar, né? Então é o seguinte, esses funcionários do Google boicotam acordos com petroleiras. Em mais um embate dentro do Google, funcionários ativistas, entende a situação? Eu tenho um lema que é o seguinte, toda a situação que envolve ativismo, entendo eu que existe algum envolvimento político, entendo eu que existe algum envolvimento financeiro e político para estimular algumas atividades contra tais coisas. Como é o caso aqui diante das empresas que produzem petróleo e gás, naturalmente, né? Obviamente. Continuando. Vamos continuar do início. Em mais um embate dentro do Google, funcionários ativistas pedem que o comando da gigante de tecnologia encerre acordos com companhias de petróleo e gás. Você já se imaginou cozinhando sem gás? Qual seria o outro mecanismo que auxiliaria a toda a população, né, a substituir o gás de cozinha que nós utilizamos hoje para cozinhar por outro mecanismo? Existe outro mecanismo que funcione e que seja adaptável hoje para que nós o utilizássemos? Não. Então é o seguinte, né? Por isso que eu creio que isso é uma atividade política para chegar a uma finalidade, prejudicar alguém, para prejudicar algumas empresas sobre o pretexto do meio ambiente, que nem é o caso aí da Amazônia, das queimadas na Amazônia. Muitas dessas queimadas foram criminosas, certo? E agora nós temos a atividade prejudicando uma atividade que prejudica o meio ambiente lá no Nordeste, que é o derramamento do petróleo. E aí nós comparamos essas duas atividades, né, esses dois fatos que ocorreram no Brasil recentemente, que é a questão das queimadas na Amazônia e a questão do derramamento
de óleo no Nordeste, atingindo e prejudicando economicamente, tanto economicamente como a vida marinha também, a vida marinha, atividade de pescadores, né, atividades de comerciantes, enfim, muitas coisas foram prejudicadas contando com a do meio ambiente. Então, para esses dois fatos, nós vemos dois pesos e duas medidas. Um monte de gente gritando, como dizia o Dr. Enéas lá no passado, né? Uma verdadeira gritaria lá de fora na questão da Amazônia. E com essa questão atual do derramamento de petróleo no Nordeste, ninguém lá de fora gritou. Ou seja, para esses dois fatos, como eu disse, existem dois pesos e duas medidas. E aí nós vemos realmente quais são as verdadeiras preocupações desses hipócritas. Porque se esse pessoal que reclamou, gritou por conta das queimadas na Amazônia, por que não estão gritando agora com a questão do derramamento de petróleo, de óleo nas praias do Nordeste? Não é um malefício? Não se torna um ato que efetivamente também prejudicou o meio ambiente? Tanto quanto as queimadas na Amazônia? Sim, mas a gente sabe, e através desses dois fatos a gente tem a confirmação de que o que eles querem na verdade é outra coisa. Não é porcaria nenhuma de preocupação com o meio ambiente. Então não venham com esse papo furado, né? Porque para mim é um verdadeiro papo furado, e que por trás desse abaixo-assinado, né, promovido aí por mais de 1.100 empregados da empresa, é uma questão de preocupação com o meio ambiente, porque isso não desce na minha garganta, não desce goela abaixo não, né? Agora, quando existe um mecanismo realmente estudado, que esteja ali pronto para substituir o que nós usamos, para proteger o meio ambiente, né? E que não vá prejudicar de outras formas, de outras maneiras, em outras situações, outras áreas do meio ambiente, aí seria adequado a substituição pelos meios dos quais nós utilizamos hoje, que seria o petróleo e o gás. O que seria suficiente para substituir o petróleo? Eletricidade. O que seria suficiente para substituir o gás de cozinha? Eletricidade. Tá, mas quais são os estudos relacionados ao meio ambiente de que tais mecanismos que possam substituir esses meios utilizados hoje, que não prejudique o meio ambiente futuramente? Existe algum estudo? Existe alguma proposta? Esses empregados aqui colocaram alguma proposta, algum meio para substituir a reclamação deles? Não. A notícia não mostra isso. A informação não mostra isso. E simplesmente por esse motivo, isso se torna para mim uma reivindicação, né? um ativismo falho, e que me leva a crer que existe um viés político para tal finalidade. Em carta publicada, vamos dar sequência aqui, em carta publicada na segunda-feira, mais de 1.100 empregados pediram à diretora financeira, Ruth Porá, que divulgue abre aspas, plano climático para toda a empresa, fecha aspas, se comprometendo a reduzir emissões de carbono. O abaixo-assinado também exige que o Google abandone contratos que viabilizam ou acelerem a extração de combustíveis fósseis. Tá? Qual que é a proposta para substituir isso? Existe alguma proposta? Existe algum estudo já em uso e que empresas utilizam
né, esses mecanismos que possam efetivamente substituir o petróleo e gás para toda a população mundial? Foi discutido isso? Está sendo debatido isso? Não, não está, né? Agora, eu vou deixar essa matéria aí no link para vocês lerem na íntegra, caso seja de interesse de vocês. Mas eu quero finalizar essa reflexão, né, que para mim tem sim um viés político no meio dessa galera toda aí. Eu quero finalizar o seguinte: a preocupação dos funcionários da Google e a preocupação da humanidade como um todo é a inteligência artificial promovida principalmente através do Google, né? Que é uma das principais empresas mundiais, líderes aí no segmento de inteligência artificial, e isso sim deve ser uma preocupação, inclusive dos próprios funcionários. Porque o que vocês estão ajudando a construir, futuramente, o emprego de vocês estarão ceifados. Futuramente, com a criação, com a elaboração de todo esse mecanismo de inteligência artificial, futuramente será muito mais desenvolvido. Futuramente não dependerá nem quase nada de fatores humanos, né? Podendo, e acredito até que robôs consertarão os próprios robôs. Isso já existe, robôs que consertam robôs. Então imagina uma situação muito mais preocupante daqui 10, 15 anos com a inteligência artificial do que propriamente com o petróleo e com o gás. Então é isso aí, pessoal. Eu quero que vocês reflitam junto comigo, né? Respondam aí abaixo o que é mais importante no momento. Claro que a questão ambiental é sempre uma questão preocupante, uma questão do qual nós devemos sempre ficar atentos, porque nós dependemos do meio ambiente para sobreviver, certo? Mas uma questão que me chama muita atenção nos últimos anos e que na minha visão deve estar no topo da lista de preocupações dos seres humanos é com a atividade da inteligência artificial. Essa sim, no decorrer dos próximos anos, eu chutei aí uns 10, 15 anos, pode ser que esse prazo se reduza pela metade, né? Porque a tecnologia hoje desenvolvida ela é muito mais rápida, né? Então pode ser que em 5, 6 anos, tudo isso que eu esteja falando para vocês já estará acontecendo. Então, pessoal, quero que vocês reflitam a respeito disso, né? Se você concorda ou não, deixe aí os seus comentários. O que é mais importante neste momento? Se juntar a questões ambientais que não vão resolver nada, porque existe já uma tecnologia que está amparada para ajudar, né, na responsabilidade com o meio ambiente, ou se realmente a nossa preocupação deve estar focada no futuro com a produção da inteligência artificial junto com os robôs. Porque é isso que vai dominar a humanidade nos próximos anos. A inteligência artificial atrelada a computadores, a supercomputadores, ou melhor dizendo, aos computadores quânticos. Agora vocês imaginam toda essa tecnologia nas mãos da inteligência artificial, controlando robôs e todo este aparato tecnológico controlando e dominando os seres humanos, aonde nem carros os seres humanos poderão controlar mais, somente os robôs e a inteligência artificial. E a gente se depara com esse tipo de idiotice, né? Aonde alguns estão preocupados em fazer abaixo-assinado com empresas que extraem petróleo, né, e fabricam derivados do petróleo, como o gás, por exemplo, não fazem nenhum sentido. E é por isso que eu disse, a minha opinião em relação a isso é que existe alguma atividade política no meio desse contexto contra algumas empresas petrolíferas.
Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.